No começo do ano de 2003, Tibia começou a se tornar um jogo bem popular aqui no Brasil. Embora nem todo mundo tivesse um computador em casa ou internet banda larga, logo estaríamos apaixonados por esse jogo com gráficos tão retrô e com uma história tão rica. Tibia começou a ganhar cada vez mais espaço entre a molecada das grandes metrópoles. Mas na pequena cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina, no sul do país, esse jogo iria atingir novos patamares. No intervalo das aulas, escolas inteiras só falavam desse novo jogo 2D que tinha surgido. Jovens começaram a criar personagens nos mais diversos mundos, Libera, Antica, Nova. Mas havia um problema. Além de estarem separados em vários servidores, sofriam uma pesada xenofobia dos jogadores estrangeiros. Os brasileiros não conseguiam se comunicar em inglês, e o simples fato de você falar BR no chat já era praticamente um atestado de óbito. Brasileiros eram caçados diariamente pelos gringos. Esse fato começou a irritar um grupo de jogadores que jogavam em Itajaí. Eles decidiram que juntos iriam tentar dominar o próximo servidor que fosse lançado, para impor a sua vontade e transformá-lo em um servidor livre da xenofobia, onde brasileiros conseguiriam jogar sem vergonha de poder falar português. Em 10 de junho de 2003, esse novo servidor foi lançado. Rubera abriu suas portas e, assim como todos os outros servidores, jogadores de todo o mundo começavam a corrida dos levels, tentando obter o topo da tabela do Novo Mundo o quanto antes. Estudantes de várias escolas de Itajaí, como a Univale, a Fayal e a Newton Cocker, se reuniram, formaram amizades e começaram a formar planos de como iriam dominar o novo servidor. Alguns desses amigos eram o Rodrigo, o Rafa, o Epilef, o Preto, o Tico, o Sinistro, o Nery e o Mib. Eles se juntariam para formar a primeira guild brasileira que tentaria dominar o servidor de Rubera, a Wide On. Mas apesar desse nome da guild, eles seriam conhecidos em todo Tibia por outro nome. Os amigos de Itajaí adotaram como outfit padrão da guild a aparência de uma das criaturas mais fortes da época, o temido Black Knight, que aterrorizava os pântanos de Venori. E esse outfit de Black Knight, somado ao fato de que todos eles jogavam na cidade de Itajaí, logo lhes trouxe esse novo nome, Black Knights de Itajaí. Juntos, eles chareavam vários personagens, tentando obter o máximo de leves possíveis na maior quantidade de chares que podiam, pensando numa vindoura guerra que inevitavelmente aconteceria com os gringos, quando Rubera finalmente saísse dessa fase inicial de Rush. Conseguiram obter o top level do servidor com o personagem Rodrigo Sephiroth, na época, nível 77, o que era gigantesco para um servidor recém-lançado. Além desse char principal, com outros chares eles tiveram vários outros níveis, entre 40 e 50. Dois deles eram o Digo Revenge e o Preto Revenge. O personagem Rodrigo Sephiroth possuía dois donos, o Rodrigo e o Rafa. Os dois upavam num ritmo frenético e não demorou muito para um grupo de jogadores falantes da língua inglesa se incomodar com o fato de que jogadores brasileiros possuíam levels tão altos em um servidor recém-lançado. Começava assim a primeira de 5 guerras que iriam definir para sempre o destino de Rubera. Uma aliança entre os gringos foi formada para expulsar os brasileiros de Rubera e se colocar como guild dominante do servidor. Estados Unidos, Suécia, Inglaterra, Canadá eram alguns dos países que faziam parte dessa aliança e que formaram a poderosa guild Shining Force. Tinham jogadores muito respeitados lá, como o Mystic Avatar, o Green Avatar, o Viper the Pox e a poderosa Cira Silverheart, que encabeçava a guild. Além deles terem uma grande noção de PvP e habilidades mecânicas fantásticas, trazidas de guerras em outros servidores que eles já tinham participado, tinham também uma conexão de internet infinitamente melhor do que a brasileira. Poderia-se pensar que eles venceriam essa guerra com facilidade, certo? Errado. Existia um único problema para eles. Era um problema que hoje a gente pode até pensar que é uma coisa simples, mas que na época era uma dificuldade colossal. Itajaí conseguiu contornar esse problema de forma magistral, usando a dificuldade do seu inimigo como a sua maior arma. Em 2003, programas de voz não eram tão comuns quanto são hoje. Se hoje temos Discord, TS e tantas outras ferramentas para a gente se comunicar e dar caos durante jogos PVP, em 2003 o mundo nem sabia que existia essa possibilidade. Gringos combavam pelo chat, digitando o nome do target e em seguida fazendo a contagem pelo chat também. 1, 2, 3... Mas isso era bem complicado de se fazer, e digitando você acabava perdendo ações por segundo, né? Os Black Knights de Itajaí descobriram uma forma de contornar esse problema. Em dias que aconteceria uma war, um dos amigos pegava uma bicicleta e ia de casa em casa avisar seus companheiros de guerra do conflito que ia acontecer no jogo. Todos eles então se reuniam na Lan House da cidade, a Área 51, que acabou virando a marca registrada dos jogadores de Itajaí.
Jogando na Lan House, eles aprimoraram as suas calls e conseguiram combar de forma muito melhor do que a guild inimiga. Apesar de ter menos experiência que seus rivais, jogando com ping muito maior e de ter uma maior distância com os servidores físicos, os brasileiros acabaram equilibrando a balança com a sua sincronia entre os membros. Durante as batalhas, realizavam combos perfeitos e despejavam SDs no mesmo instante no mesmo inimigo, fazendo com que eles morressem quase que instantaneamente. No momento certo, Preto, o líder da guild de Itajaí da época, falava alto na Lan House, Mystic Avatar no 3. E depois da contagem do 1, 2, 3, um combo forte voava em direção ao inimigo. Os gritos das calls no meio da Lan House rapidamente viravam gritos de felicidade quando os inimigos, um a um, iam caindo. A força da Black Knight em batalhas foi tamanha que pela primeira vez na história houve um tratado de paz oferecido pelos gringos aos brasileiros. A Wide On e a Shining Force, ambas bastante feridas e com muitos gastos em AOL, decidiram por uma trégua momentânea, para fortalecer suas guilds e evitarem que tubarões menores se aproveitassem da fragilidade deles para tentar dominar a Rubera. A trégua foi passageira. Após as duas guilds coletarem recursos e leves, elas estavam prontas para voltar para mais uma guerra. E após um segundo e terceiro empate, com mais 2 frágeis acordos de paz, as duas guilds sabiam que a quarta guerra seria a guerra definitiva. Seria a guerra que definiria a guild que reinaria suprema no servidor de Rubera, a Wide On ou a Shining Force, Itajaí ou gringos, ou melhor, Brasil ou o resto do mundo. As batalhas foram duras, e após 4 guerras, os Black Knights de Itajaí ficaram sem AOLs. As guerras antigamente no Tibia eram definidas pelas AOLs, os Amulets of Loss, em um tempo que não existia Bless. A penalidade de se morrer no Tibia era grande demais, e o AOL evitava que você perdesse seus itens. Lutar uma guerra sem AOL no Tibia é entregar recurso para o inimigo, e não ter mais AOL significava derrota em uma guerra. A Wide On, derrotada em seu último e derradeiro conflito, foi expulsa do servidor. Isso foi um baque muito grande para os jogadores de Itajaí, ainda mais por possuírem um char que era top level no servidor, o Sephiroth, que agora ficou impossibilitado de jogar em paz no servidor, que estava dominado pelos inimigos. Os Black Knights abandonaram a sua jornada em Rubera e partiram para um novo mundo, Julera. Os acontecimentos de Julera foram tão incríveis e inacreditáveis, com a presença do Setzer Gambler, que eu acho que vale um vídeo por si só e vai ser provavelmente um dos próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal. Mas por hora agora vamos voltar para a Shining Force, a guild que tinha acabado de conseguir expulsar os brasileiros do servidor, mas que teria uma guerra bastante inesperada. A Shining Force agora reinava suprema em Rubera, e não havia mais quem poderia desafiá-la. Eles tinham acesso a todas as caves errantes do jogo, e mandavam e desmandavam no servidor inteiro. Membros do alto escalão da Shining Force começaram a se mobilizar para pegar a primeira Demon Legs do servidor de Rubera, um item raríssimo que dava respawn apenas de um exemplar de 6 em 6 meses. Um dos membros da Shining Force, Viper the Pox, soube dos planos e se adiantou. Junto com mais alguns amigos, eles foram escondidos antes da sua própria guild e roubaram a Demon Legs do respawn dos Demons. Quando estavam voltando da quest, no corredor da cave, deram de cara com o time da Shining Force, que tinha sido designado originalmente para buscar a Legs da quest. A Shining Force pegou o ladrão com a mão dentro do pote de biscoitos. E muito embora o Viper the Pox tenha conseguido fugir com a Legs, o seu roubo não ficaria impune. Ele foi expulso da guild e tomou Hunted em todo o servidor. O Viper era um jogador bem respeitado, e a guild acabou se dividindo no meio depois de ser Hunted. Membros dissidentes acabaram se unindo ao Viper the Pox, criando a Máfia the Pox, que entraria em guerra com o restante da Shining Force, num episódio que seria conhecido como a Quinta Guerra de Rubera, a Guerra da Demon Legs. Mas essa guerra já é assunto para outro vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu acho que o próximo vídeo vai ser a continuação dos Black Knights, agora em Julera, com a presença do Setzer Gambler, que foi um jogador brasileiro bem famoso na época. Eu quero também deixar um convite aqui aberto para vocês me mandarem histórias que vocês tenham passado no Tibia, no meu e-mail que eu vou deixar aqui na descrição, e que talvez gere vídeos bem legais assim para a comunidade tibiana. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e fica ligado nos próximos vídeos. Um abraço e falou!